tudo bem com você? Então, pessoal, compartilhei hoje uma história muito interessante, tá? Para dar início à nossa jornada literária de hoje. Então, a história de hoje nada mais é do que Madame Bovary. Então, pessoal, a história inicia contando sobre um rapaz que chama Charles Bovary. O Charles, ele veio de uma família conturbada, certo? Os pais dele queriam que ele estudasse medicina, então ele tentou, né, o exame de medicina, de primeira não passou, mas ficou tentando e até que conseguiu, certo? Então ele se tornou médico, tá? Ele casou com uma mulher, ele estudou com Madame Bovary, e na verdade essa é a primeira Madame Bovary. Ok. Então, o Charles casa, o Charles é um médico sem ambições de crescer, então certa vez, ele vai atender a um paciente e conhece a Emma, tá? Essa personagem principal. Então, ele conhece a Emma, tá? E logo ele acha aquela menina encantadora, ela é uma menina muito formosa, muito negra, tá? Foi educada em um convento. E a Emma, pessoal, ela é uma garota que gosta muito de ler, é uma leitora ávida, ela aprecia muito os romances e ela sonha em viver um romance daqueles de livro, tá? Então, ela é uma sonhadora, tá? Mas o Charles, ele fica encantado com a Emma, detalhe, ele é casado. Então, com o passar do tempo, né, a mulher do Charles morre, ela vem a falecer, e aí o Charles, depois que passa o luto, tá, ele pede a mão de Emma em casamento. E a Emma, ela quer fugir daquela vida monótona, daquela vida que não é tão agitada, e quer viver um romance, daquele de livro, tá? Ela aceita, tá, casar com o Charles, e então eles casam e ela é a segunda Madame Bovary, a Emma Bovary. E eles vão morar juntos, tá? Então eles vão morar juntos. E aqueles primeiros meses de casados é encantador. A Emma percebe que o Charles ele é muito romântico, ele é muito carinhoso, mas com o passar do tempo, o Charles ele se preocupa apenas com o trabalho, e a Emma vai meio que ficando de lado. Então ela começa a se sentir sozinha, frustrada com o casamento, tá? Ela começa a perceber que não é aquilo, o casamento não é aquilo que ela imaginava ser. Ela lia nos livros de romances, então, coitada da Emma, sinto-lhe dizendo que a senhora estava me enganando. Né? Então, voltando, a Emma ela começa a ficar muito frustrada, e logo em seguida, né, ela acaba aqui engravidando, e aí ela tem uma menina, tá? Mas nem mesmo a filha consegue tirá-la daquela frustração, daquela situação, tá? De tédio. E aí vem o primeiro amante da Emma. Aquela garotinha criada em convento, né? Pois bem, então a Emma, ela vem o primeiro amante, tá? E não demorou para esse amante seduzi-la, né? Já que ela sonhava em viver um amante, aquilo que fosse tirasse ela daquela vida monótona, que fosse mais agitado, tá? Então, e para manter esse romance, ela gastava com esse amante, sabe? Ela dava presentinhos para agradar, né? Mas ela acabou que
se frustrando novamente, né? Que aquele cara não era o que elas sonhavam. Eles até estavam planejando fugir juntos e tal, mas ele acabou fugindo sozinho. Coitado, caiu. Uma iludida. Então, ela, frustrada novamente, e aí vem o segundo amante, né? Leon. Então, o romance entre o Leon e a Emma, ele dura um pouquinho, ele dura um pouco, é um romance tranquilo, tá? E o que acontece? Ela também acaba percebendo que aquele romance não vai dar certo, assim como o anterior. Então, certa vez, a Emma, mexendo lá nas suas contas, começa a perceber que ela está endividadíssima, tá? Ela está super endividada. Então, a Emma, frustrada quando ela começa a perceber as burradas que ela fez, né? As traições, as dívidas, o que acontece? Ela se envenena e morre, tá? E quem é que acaba sofrendo, recebendo todas as dívidas? Charles, né? Então, coitado do Charles. Charles, após a morte da Emma, ele descobre as traições, ele descobre as dívidas, e aí, o que acontece? Charles, muito decepcionado, acaba que morrendo de desmaio. Então, pessoal, se você gostou, continua, tá certo? Porque agora nós iremos voltar para o realismo, ok? Que é a nossa escola literária de hoje. Então, pessoal, deixa eu colocar aqui o conteúdo de hoje. Esse é o conteúdo de hoje, ok? Se liga no realismo. Nós iremos recapitular essa escola literária estudada, tão estudada no universo artístico, tá certo? Deixa eu ampliar a imagem, ok? Então, o realismo, ele vai tentar mostrar, né, por meio das suas obras, a vida de fato como ela é, tá? Os escritores, eles têm essa necessidade, tá? Os escritores realistas, de escrever as coisas reais, tá certo? E uma curiosidade, essa obra que eu acabei de narrar para vocês, da Madame Bovary, é uma obra inspirada, tá, em fatos reais, ok? Então, é uma obra que foi escrita por Gustave Flaubert, tá certo? Que nós veremos aí no decorrer da aula. E Gustave Flaubert foi o precursor, tá, do realismo na Europa, tá? Foi ele que iniciou essa tendência por meio dessa obra, tá certo? Mas isso nós veremos no decorrer da aula. Então, o realismo ele vai tentar, de fato, mostrar a vida como ela é, de maneira fidedigna, tá certo? Então, os realistas, entretanto, queriam focalizar os fatos tal qual se apresentavam em seu lado mais sombrio, despindo a ficção da fantasia. Então, o realismo ele vai fazer isso, pessoal. Ele vai tentar focalizar os fatos tal qual como é. Ele é uma oposição ao romantismo. Vocês lembram que o romantismo idealizava, as mulheres eram perfeitas, não tinham imperfeições nenhuma, não tinham espinhas, não tinham sardas. Já o realismo não vai mostrar que a mulher ela é aquela mulher comum. Os personagens desse tipo de tendência são personagens comuns. Então, e vai tentar também mostrar justamente, né, a parte sombria da sociedade, a hipocrisia, tá? Que as pessoas tanto tentam esconder, né? Tentam disfarçar. Então, para isso, deslocam o olhar do mundo dos ricos para o mundo dos pobres,
tá? Ou ainda, quando fixam o universo burguês, deixam de lado as aparências para procurar as essências, desmistificando as hipocrisias da sociedade. Então, gente, deixa eu fazer um comentário que eu vi aqui, vou só procurar. Só um minutinho. Então, os realistas, eles apresentavam os problemas sociais, as desigualdades sociais que existiam, tá certo? De uma forma real e sem pudor, sem vergonha, sem timidez. Simplesmente eles mostravam. No romance Madame Bovary, a gente percebe o quê? Algo tão incomum para aquela época, tá? Que era o adultério, e principalmente da parte da mulher, né? Então, esse romance, ele, na verdade, esse romance no início, né, que ele foi publicado, ele não foi tão aceito, principalmente pelos puritanos, se tratar de um tema tão pesado para a época. Então, pessoal, quando inicia o realismo? Eu não sei se vocês tiveram essa percepção, mas na terceira geração do romantismo, que é a geração com Moreira, que vai falar dos problemas sociais, né? Fala da escravidão e tal. Então, aí nós já iniciamos o realismo. A partir da terceira geração, a gente já tem um pezinho ali do realismo naquela tendência romântica. Então, percebam que as escolas literárias, elas iniciavam normalmente sempre no final de uma tendência, já ia surgindo outra por cima. Então, sempre uma tendência vai puxar características da outra, tá certo? Olha, o romantismo já, na terceira geração, já inicia com algumas características realistas, e aí o realismo já começa a se sobressair sobre o romantismo, tá? Então, é meio que é meio como se fosse uma árvore genealógica, né? Sempre uma continuação e não que finda ali para iniciar outro totalmente diferente. Sempre um puxa uma característica do outro movimento e assim um vai se sobressaindo, né, a outra tendência. Não que ela termine de fato em uma determinada data e não vai haver mais aquela característica em outra tendência, não é isso, tá certo? Então, o realismo ele surgiu na segunda metade do século XIX, tá? Ele foi essencialmente uma reação ao idealismo na literatura romântica. Então, o realismo ele é uma oposição, tá? Foi um movimento de oposição ao romantismo, tá certo? Já que o romantismo pregava algo totalmente diferente, né? Pregava esse idealismo na literatura e o romantismo pregava o idealismo romântico e o realismo ele já prega a realidade de fato, certo? Na terceira geração, o romantismo já vem que abandonando, né, esses ideais românticos, tá? E vem mostrando um pouco mais das coisas reais. O romance pioneiro da tendência realista foi o quê? Madame Bovary, tá certo? Um exemplo que não pode deixar de ser citado, né, que é esse exemplo, desse romance, foi publicado em 1857, de Gustave Flaubert, que critica com sutil ironia a hipocrisia da educação sentimental burguesa. E a partir daí, a obra literária ela tornou-se um instrumento de denúncia e crítica social, porque as obras realistas elas criticavam a hipocrisia da sociedade, né? Então era uma forma de denunciar aquilo que as pessoas mascaravam, aquilo que as pessoas escondiam, certo? Então a linguagem das obras realistas, tá? Ela é definida como objetiva. Vocês lembram que lá no romantismo a linguagem era totalmente subjetiva, tá? Por quê? Porque o escritor romântico ele simplesmente escrevia como ele se sentia,
tá? Sobre os seus anseios, sobre os seus desejos. Então, era muito pessoal. E aqui não. As obras realistas vão ser escritas de maneira mais clara, objetiva, tá? E não vai estar baseada no eu, tá? Na egocentricidade, tá certo? Então, a linguagem do realismo ela é baseada na realidade do cotidiano comum, marcada pela tendência ao cientificismo e à oposição ao romantismo. Tá? Os escritores do realismo eles não utilizavam a subjetividade como forma de expressão em suas obras, ok? Então, considerada universal, culta, impessoal, porque não vai ter marcas pessoais nas obras realistas. O autor ele não vai se colocar ali, ok? Já que a linguagem é baseada na realidade. Então, vai ser uma linguagem clara, direta e, obviamente, realista. No âmbito do conteúdo, na literatura realista, não há heróis. Não há heróis de maneira nenhuma. Lá no romantismo, o índio é considerado um herói nacional, aquele que representa o brasileiro, né, nativo. Então, mas aqui não vai ter heróis, tá? Os personagens são pessoas comuns, tá? Então, pessoas comuns protagonizam os romances realistas. Os autores estão preocupados em fixar sua psicologia, mostrando o que há por trás de suas ações ou atitudes. Então, assim, escreverão os autores europeus como Flaubert, Dickens, Dostoiévski e outros criadores do romance moderno, bem como seus seguidores de Portugal e do Brasil. Ok? Então, o conteúdo das obras realistas não vai ter nada idealizado, não vai ter nada de heróis, tá? Então, vai ter o quê? Personagens comuns, porque esses personagens vão estar representando as pessoas comuns do cotidiano. O contexto sócio-histórico. Então, o que estava acontecendo na época que estava ocorrendo essa tendência realista, né? Então, as 2 décadas de vigência do realismo e do naturalismo, nós veremos mais adiante, mas é semelhante ao realismo, tá? O que o realismo prega. Então, no país foram um período conturbado e de grandes transformações na nossa história social, política, econômica e literária. Entre os fatos mais importantes podem ser elencados a abolição da escravatura em 1888, tá? A proclamação da República em 1889, as revoltas militares, especulação na Bolsa de Valores, o encilhamento, o surgimento das primeiras escolas de direito e início da entrada de filosofia positivista. Então, todos esses acontecimentos, tá? Fazem parte do contexto sócio-histórico dessa tendência. Então, gente, vou explicar para vocês o que foi essa filosofia positivista, tá? E que faz parte dos ideais realistas. Então, Augusto Comte, o fundador da filosofia positivista, tá? O positivismo kantiano por quê? Porque quem foi o fundador do positivismo? Augusto Comte, por isso kantiano. Teve grande influência nas obras do realismo, tá? Esse movimento. E no pensamento da época de modo geral, porque tratava-se de uma concepção de mundo científica, tá? Que propunha que a apreensão da realidade deveria ser objetiva, empírica, como nos procedimentos de análise das ciências naturais. Então, esse movimento, o que ele propunha? Que a vida deveria ser enxergada de maneira empírica, verdadeira, objetiva, né? De maneira clara, tá certo? Então, é isso que o realismo prega, né? Ele prega a verdade mesmo, tá? A realidade, de maneira objetiva, clara e empírica, tá certo? Os autores, para escrever as suas obras, né, os autores realistas, eles tinham que observar a sociedade, tá? Eles tinham que parar e observar
como de fato as pessoas eram, ok? Então, há todo esse processo de observação, tá? Dos comportamentos, do caráter, das atitudes, entenderam? Então, o progresso ideal maior dos positivistas só viria por meio da ciência. Então, pessoal, as características do realismo. Então, depois de tudo que a gente já ouviu falar sobre realismo, nós iremos ver as características, tá? Para entendermos melhor. Então, o realismo, ele valoriza, né, a objetividade dos fatos e a impessoalidade, tá certo? O autor, ele não vai se colocar ali nas obras, não vai haver, né, as ideias do autor expressas em suas obras, tá? Descrições de tipos sociais ou situações típicas, como eu falei, eles são observadores, né? Os autores são observadores do mundo real. Então, ali, as obras vão tratar de tipos diversos, né? Sociais e situações típicas do cotidiano. Fim das idealizações, reaver temas como o quê? Retratos de adultério, a miséria, fracasso social, enfim. A prevalência das formas do romance e do conto, prevalecer a prosa, na verdade, nessa tendência, tá certo? Então, frequentes críticas às hipocrisias da moralidade da nova classe dominante, a burguesia. Então, eles vão criticar muito a burguesia, tá certo? Porque eles vão falar da essência daquela sociedade, tá? Aceitação da realidade tal como ela é, em oposição aos anseios de liberdade dos românticos, tá? Quais eram os anseios de liberdade dos românticos, né? Eles buscavam essa liberdade por meio da imaginação criadora, né? Por meio da sua criatividade. E o realismo, ele vai totalmente de encontro a essa oposição, tá? Ele vai totalmente de encontro. De encontro, pessoal, lembrando que é em oposição, tá? Ao encontro é quando as ideias são semelhantes, mas quando vai de encontro, quer dizer que vai contra, tá certo? Aos pensamentos românticos, né? Então, o esteticismo, tá? A linguagem do realismo é muito culta, bastante culta, estilizada, escrita com proporção e elegância, tá certo? Tentativa de explicar o real, tá? Recorrendo muitas vezes à ciência, ao determinismo, né? Porque eles tentavam explicar sempre a realidade baseada em fatos científicos, tá certo? Principalmente o determinismo, que diz que o meio, né, determina o caráter da pessoa, tá certo? Então, abordagem psicológica das personagens como composição da realidade que vem, tá certo? Sobre essa abordagem psicológica, deixa eu falar aqui para vocês, os escritores, eles aprofundam e detalham sobre o comportamento e pensamento das pessoas, tá? É por isso que aqui diz, né, essa característica sobre a abordagem psicológica das personagens, justamente porque os artistas vão retratar as fraquezas, os erros, pecados, defeitos, anseios, tá? E pensamentos negativos, tá? Desses personagens. Então, pessoal, vamos seguir. Os principais nomes do realismo brasileiro, tá? Aloysio Azevedo, Machado de Assis e Raul Pompeia. O Machado de Assis, ele vai ser o precursor, tá, do realismo no Brasil. Como eu falei para vocês, o precursor do realismo na Europa foi o Gustave Flaubert, o autor da Madame Bovary. Mas no Brasil, quem vai iniciar essa tendência é o Machado de Assis, tá certo? E o Machado de Assis, pessoal, ele é tão importante para a literatura porque ele fundou a Academia Brasileira de Letras, tá certo? Em 1897, e segundo os críticos, né, oficializou a literatura brasileira.
Então, resumo do realismo. O realismo ele foi uma escola estética com expressões em diversos campos da arte, tá? O realismo ele não só influenciou a literatura, mas influenciou as artes plásticas, a dramaturgia, tá certo? A arquitetura, o teatro, né? Como eu já falei em dramaturgia. Ele surgiu na segunda metade do século XIX, em oposição à estética do romantismo, como eu falei. Todas as características, os ideais do realismo em oposição ao romantismo. Então, valorizava a objetividade, tá certo? O factual, as situações cotidianas, pretendia expor os fatos tais como eles são, sem idealizações, tá certo? É tanto que o próprio nome, né, já diz muito, realismo, o próprio nome dessa escola literária. Então, na literatura, o gênero realista, por excelência, foi a prosa, tá certo? Então, a prosa prevaleceu, tá certo? São grandes nomes do realismo europeu, Gustave Flaubert, realismo europeu, prestem atenção. Gustave Flaubert, Charles Dickens e Dostoiévski. Então, são grandes nomes do realismo brasileiro, Aloysio Azevedo, Raul Pompeia e Machado de Assis. Então, pessoal, é isso, tá certo? A nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham absorvido o conhecimento, tá certo? E para mais informações, aguardem no grupo de vocês, ok? Beijão e tchau, tchau!